Caicocast. Está no ar o CaicoCast, um podcast onde a saúde, educação e inovação caminham juntas para transformar realidades. Uma parceria da SOL, Soluções Inteligentes em Enfermagem, com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um episódio do CaicoCast e hoje a gente vai tratar de um assunto que toca direto lá no início da vida. E a gente vai conversar hoje sobre a amamentação, esse ato de amor, vínculo e saúde, e que a gente tem muitas dúvidas e também a gente sabe que tem vários desafios nessa área, né, gente? E durante esse episódio a gente vai entender um pouco a importância do aleitamento materno, dos principais obstáculos enfrentados e como esse projeto que é o Deleite, que já a gente vai saber um pouquinho sobre ele, como esse projeto Deleite, ele tem atuado como escuta e orientação na nossa região. E para essa conversa super especial, a gente tem aqui 3 convidadas maravilhosas. A gente está aqui com a coordenadora do projeto e 2 extensionistas que elas vão se apresentar para vocês. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Somos do Projeto Deleite, assim como você citou anteriormente. Meu nome é Cristiane, no momento coordeno o projeto, e Raíssa e Ana Carolina, que agora vão se apresentar também como Fala aí, para extensionistas. escutar a voz de vocês. Oi, gente. Meu nome é Ana Caroline, estou no 9º período, né, no último período do curso de enfermagem, e estou na segunda edição do projeto, participando da segunda edição do Projeto Deleite. Oi, gente, meu nome é Raíssa, estou no 3º período de enfermagem e estou também, assim como Ana Carolina, na segunda edição do projeto de extensão Deleite. Então é isso, obrigada meninas por participarem. E agora a gente vai fazer umas perguntinhas para elas, para entender um pouquinho sobre esse projeto. E aí eu pergunto para a professora Cristiane, quais os principais benefícios, Cristiane, físicos e emocionais que a amamentação ele traz para a mãe e para o bebê? Bom, são muitos os benefícios, né? O leite materno é o principal alimento para a criança, é o mais completo e o ideal, né? No leite materno, a gente vai encontrar todos os nutrientes que a criança precisa no seu primeiro ano de vida, né? Também o leite materno, ele confere a proteção imunológica. Então, por ele ter muito anticorpo, né, na sua composição, é como se fosse a primeira vacina da criança, né? O leite protege contra muitas infecções, doenças respiratórias, otites, diarreias, né? E, e existem também estudos que comprovam que as crianças que amamentam, elas têm uma proteção contra doenças crônicas, né? Então, elas têm uma proteção maior, né, contra o adoecimento, por exemplo, da obesidade, a diabetes tipo 2, a hipertensão, né? Além da promoção do vínculo entre mãe e filho, né? Ali a criança ela está vivendo um processo de esterogestação, né? Ela passou 9 meses dentro do útero da mãe e nesse momento ela está em gestação e ela precisa desse contato pela pele com a mãe, desse vínculo mais próximo, né? A amamentação também, durante a amamentação é liberado a ocitocina e a ocitocina ela vai agir fazendo contrações no útero e esse movimento vai ajudando ao útero a reduzir o seu tamanho, a reduzir o sangramento. A amamentação também pode ser ser utilizada, né, entre o espaçamento de gestações, já que é um método natural também de contracepção. Então, assim, são inúmeros os benefícios, né, que o aleitamento materno pode trazer para o bebê e para a criança, tanto a nível físico como emocional, inclusive financeiro, porque o alimento está pronto sempre, né? Você não tem custos. O alimento está sempre pronto para ser ofertado e numa temperatura ideal. Sem contar que é um momento muito importante para a mãe. Eu acho que para uma mãe não poder amamentar deve ser bem frustrante, mas aí para isso que nasce o projeto Deleite, né? Sim. Para esse tipo de situação. E aí, mais uma pergunta que eu quero fazer, professora, a você é de que forma a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e o Ministério da Saúde, eles orientam o aleitamento materno?
A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e também a sua continuidade após esses 6 meses, conjuntamente com uma alimentação complementar saudável, né, até os 2 anos de vida da criança, certo? Então, além do aleitamento exclusivo até os 6 meses, a Organização Mundial de Saúde ainda orienta que esse ato de amamentar vigore por pelo menos 2 anos, né? Nos 2 anos da criança. Lógico que associado, após os 6 meses, a uma alimentação complementar e saudável, né? E o Ministério da Saúde do Brasil também preconiza essas mesmas orientações, né? Inclusive com políticas públicas que estimulam, né, o aleitamento materno, até no sentido da implantação, né, dos bancos de leite humano, porque muitas vezes a mãe, né, não tem o leite naquele momento para ofertar à criança e se dispõe dos bancos de leite, né, para que esse leite materno seja ofertado, né? Então, através da política de aleitamento materno, vem-se, né, a implantação dos bancos de leite e também o fortalecimento da atenção primária à saúde para trabalhar, né, a, a amamentação e os benefícios da amamentação nos primeiros anos de vida da criança. Muito importante a gente saber disso e essa informação é muito rica para vocês que estão assistindo, para vocês repassarem para outras mamães que estão amamentando. E agora eu vou perguntar às meninas, como é que vocês lidam diretamente com o deleite? Assim, eu acredito que devem chegar muitas dúvidas até vocês. Como é isso, como é aquilo, das outras mamães que conhecem que vocês fazem parte do projeto. Já chegou alguma dúvida para um de vocês, assim, nessa questão? Bom, as dúvidas que chegam mais para a gente, tanto nas ações educativas quanto no Instagram, que a gente tem o Instagram do projeto, são relacionadas, a maioria, com as intercorrências mamárias, principalmente o engurgitamento mamário. Além O que seria esse engurgitamento mamário? Pronto, o engurgitamento mamário, ele existe o fisiológico e o patológico, né? As mulheres, no terceiro ao quinto dia, passam pela pojadura, né? Após o parto, que é a descida do leite, e esse é um momento que a gente chama de um engurgitamento fisiológico. E aí a gente sempre orienta que com as massagens circulares e a ordenha manual, que a gente pode até falar mais pra frente, vai ocorrer esse manejo daquele engurgitamento fisiológico. Mas aí, quando ele não é percebido e ele passa o tempinho, ele pode se tornar patológico. E aí, a gente sempre orienta essas mesmas coisas, né? Como as massagens circulares e a ordenha. Porém, as mulheres que não aguentam um toque na mama, quando esse engurgitamento se torna patológico. E aí, a gente vem com as compressas frias, ou o banho morno antes de realizar a ordenha, porque naquele momento ela não está aguentando o toque. Então tem que preparar. E aí são essas as dúvidas que chegam e é a forma que a gente orienta. Também chegam muitas dúvidas nas dinâmicas que a gente realiza, né, de mitos e verdades, que são muitas ideias assim ultrapassadas sobre a amamentação, né, mitos que chegam e aí a gente vai desconstruindo, desmistificando e sempre orientando com uma troca de conversa mesmo, é sempre muito gratificante também, né, mas são mais essas dúvidas que chegam. Você, Raíssa, tem alguma vivência para comentar com a gente? Não, como Anne falou, né? Justamente a gente desmistifica muito essa questão sobre a amamentação, que muitas já vêm com a ideia de que a amamentação ela vai ser dolorida, que vai sentir dor, vai ter que sentir dor nesse processo. E não é assim, né? Se você tá sentindo dor, é porque alguma coisa ali precisa ser ajustada, você precisa dessa intervenção para que a amamentação ela se torne um processo gostoso, tanto para você quanto para o bebê. E, gente, Raíssa, além de participante do projeto, ela também é mamãe, passou por esse processo de amamentação,
Fala aí um pouquinho, como é que foi pra você, nesse processo de amamentação com a sua filha? Pronto, é daí que eu já deixo que a importância do projeto de leite, né, que é justamente aconselhar essas mulheres, levar para elas informações, porque não tem nada melhor do que chegar no período pós-parto, que já é um período assim turbulento, né, para a mulher, e chegar com informações para você saber lidar com esse processo. Eu não tive tanta dificuldade com a amamentação, justamente porque eu já era muito envolvida nesse mundo, já estava ingresso na faculdade, então eu buscava muito conhecer. E o conhecimento, ele tornou o meu processo, o meu aleitamento muito tranquilo. Amamentei minha filha por mais de 1 ano e, tipo assim, foi uma troca muito gostosa entre eu e ela, um vínculo bem forte que a gente formou e por isso que é tão importante falar com as mulheres sobre essa temática. Bacana. E aí, professora Cristiane, a gente conta pra gente como é que nasceu o Deleite. Qual é o objetivo do projeto em si? O Deleite, ele nasceu em 2018, né, com a professora Marcele Santos Cossi. Dê um alô pra ela, não? Alô, Marcele! A professora Marcele Santos Cossi, nessa época, era professora do curso de enfermagem aqui do campus Caicó, enfermeira, né, consultora em amamentação, e aí ela viu a necessidade, né, da construção do projeto de leite, que no primeiro momento ele foi pensado para manejar clinicamente as intercorrências mamárias, né, principalmente daquelas mulheres em puerpério imediato, ainda na instituição hospitalar. E aí, nós já estamos na 8ª vigência, então já é o 8º ano do projeto de leite, consecutivamente, ele não parou, né, de ser executado, mas nas últimas vigências a gente está trabalhando mais a nível de aconselhamento, né? Então a gente desenvolve trabalhos e ações de educação em saúde para gestantes, puérperas, familiares, acompanhantes, né, com fins de trazer discussões inerentes ao processo de aleitamento materno, né? Porque muitas vezes a gente acha que a criança já sabe, já nasce sabendo mamar, né? E a mulher, o processo de aleitamento materno já vem inerente ao ser mulher. E, na verdade, a gente precisa ensinar. A criança, ela nasce com um reflexo de sucção, mas ela não nasce sabendo mamar, né? E a mulher também precisa ter orientação e conhecimento para conduzir esse processo de forma efetiva. E é aí onde o Deleite trabalha para ajudar nesse processo todo, né? Então, a gente vem desenvolvendo ações de educação em saúde, tanto a nível de atenção primária no município de Caicó, mas que esse semestre a gente já está vendo a possibilidade de extrapolar um pouquinho mais o município, né? A gente já recebeu alguns Outras convites regiões, né? de ir para um outro município aqui próximo, trabalhar com as gestantes de lá, e também no ambulatório de pré-natal de alto risco, né, do Hospital do Seridó. E aí a gente vem desenvolvendo as ações nesse sentido, No né? caso, as atividades do Deleite, elas envolvem esses aconselhamentos, os momentos com as mães, tanto Sim, da atenção primária até o o hospital. hospital, Que no caso aqui em sim. Caicó é o Hospital do Seridó, né? Isso, um hospital de referência para o pré-natal de alto risco. E aí a gente trabalha, né, com ações que buscam justamente fazer com que elas vivenciem esse processo de amamentação de forma efetiva, né, com autonomia através do conhecimento, né, o conhecimento é transformador, né, e aí vai possibilitar que elas tomem decisões mais efetivas no seu processo de aleitamento materno. Interessante demais. E, meninas, eu queria perguntar a vocês quais orientações fundamentais que vocês sempre reforçam para as mamães de primeira viagem? Chega uma mamãe de primeira viagem e vocês querem passar umas orientações. Quais as principais orientações que vocês passam para elas? Bom, como o Cris falou, né, apesar de que o bebê nasce com um reflexo de sucção e que a mãe produza fisiologicamente, né, o leite materno,
a gente sempre orienta, principalmente as primíparas, né? Que se houver algum desconforto, alguma dor que passe de, assim, uma sensibilidade, né? Que a gente sabe que algumas mães têm uma sensibilidade, principalmente as mamães de primeira viagem, no toque na mama, né? E aí, quando passe dessa sensibilidade, que haja um desconforto, que se avalie o que é que pode estar acontecendo. Se é a pega que não está correta, aí a gente vai e orienta qual é a pega correta. Se é a posição que está desconfortável, e aí a gente vai e mostra quais são as possíveis posições para amamentar. Se é um engurgitamento que está presente ali, ela ainda não observou, aí a gente vai e orienta. Como pode ser feita as massagens circulares e a ordenha, para que ela possa dar continuidade a essa amamentação? Eu acho que é sempre partindo desse sentido. Se há presença de dor, vamos avaliar o que é que pode estar acontecendo. E aí a gente vai dando essas orientações, né? Principalmente as primíparas. E aí, Carol, você já adiantou pra gente a pergunta que eu ia fazer pra vocês, que era como lidar com esses problemas comuns, que é o engurgitamento, a pega incorreta, a mastite. Vocês teriam alguma coisa mais pra reforçar? Aí você poder falar um pouquinho pra gente? Eu acredito que justamente isso, sempre buscar avaliar a pega do bebê, né? A forma como ele está pegando, avaliar a posição, o posicionamento. E quando se extrapola esse limite de sensibilidade do seio, sempre procurar ajuda, né? Principalmente aqui o banco de leite ou a própria UBS do bairro, para o enfermeiro ou o profissional de saúde lhe ajudar nesse manejo, que é justamente isso. Lhe orientar sobre as massagens circulares, a ordenha manual, e tudo isso vai facilitar com que você consiga superar esses desafios. E aí, me digam, meninas, aí, o que seria essa mastite para as mulheres que estão assistindo a gente? Pronto, a mastite ela é um processo inflamatório da mama em que há a presença de alguns sinais e sintomas, como a mãe ela vai sentir dor em fisgadas durante a amamentação, a mama ela vai ficar dolorida, quente, pode ter a presença de febre, uma coloração mais rosácea, como a gente vê, e aí a mastite ela pode ou não ser infecciosa, que é quando o processo inflamatório ele vai desencadear aí uma porta aberta para algum micro-organismo. E quando ele está presente, ele se torna uma mastite infecciosa. E aí, onde vai entrar a terapia medicamentosa junto com as orientações que a gente dá, como a ordenha, né, as massagens. E aí, quando há essa terapia medicamentosa, aí vai ser em conjunto. Porém, quando é muito importante a gente falar isso, né? Que é uma dúvida recorrente que elas falam, perguntam se precisa parar com a amamentação nesse processo. E não, ela vai continuar amamentando, porém, quando houver a presença de pus, que vai ser o mais avançado, né? A forma mais avançada, aí a gente recomenda, né? Parar durante esse processo para fazer o tratamento na mãe e poder posteriormente continuar com o aleitamento materno. Muito importante saber disso, viu, gente? E aí eu vou perguntar agora para a professora, do ponto de vista da gestão do projeto, quais são os maiores obstáculos para ampliar o alcance do deleite? A gente lida com algumas dificuldades, tanto inerente à nossa própria rotina acadêmica, né, que é justamente o conciliar horários, né? Geralmente, quando o projeto é solicitado para alguma demanda na atenção primária à saúde, já houve possibilidades de ser em horários que estamos justamente em sala de aula em outras atividades, e aí a gente muitas vezes não pode ir nesse horário, né? E quando extrapola o horário de atendimento da unidade de saúde, quando é às 17h30, às 18 horas, aí já os membros do projeto já têm que extrapolar o seu horário acadêmico, né? Então, uma grande dificuldade é justamente conciliar os horários, né, de atuação do projeto e de necessidade dos serviços, mas que a gente sempre está tentando conciliar isso e dando retorno social, né, da universidade à comunidade, já que essa é a principal função, né, dos projetos de extensão, é de extrapolar os muros da universidade e colaborar com a situação de saúde do local, do município ou de cidades vizinhas.
E aí, professora Cristiane, em termos de políticas públicas ou apoio institucional para fortalecer o aleitamento, o que é que você acha que falta? Falta mais apoio à mulher nessa condição de saúde, né? Principalmente relacionado ao direito à licença maternidade. Nem todos os vínculos empregatícios garantem esse direito à mulher de ter 6 meses, né, de licença para que ela possa realmente vivenciar de forma plena o aleitamento materno que tanto a Organização Mundial de Saúde preconiza, quanto o Ministério de Saúde, né, o Ministério da Saúde. E também relacionado à instituição, nem todas dispõem, por exemplo, de um local apropriado ou para ela receber a criança para amamentar ou para a extração do leite, né? Nem sempre é garantido à mulher uma rede de atenção, né, à saúde, em que ela possa, de apoio também, né, de profissionais, de consultoria, em que ela possa, no momento de uma dificuldade no processo de aleitamento materno, recorrer a uma consultoria. Nem todas têm esse acesso. Uma outra dificuldade também é com relação à rede de apoio familiar. Muitas vezes essa rede de apoio não é trabalhada, né, nos serviços de saúde. Quando acontecem ações de educação em saúde, é mais voltada para a mulher, para a gestante, sem envolver a sua rede de apoio, não é? E a gente sabe da importância de uma rede de apoio com conhecimento para a, a o desenvolvimento pleno do aleitamento materno. Então, gente, a gente viu aí que essa conversa, essa mesa tá rica de informações. A gente tem muita coisa aqui para falar. Esse projeto ele é maravilhoso. Convido a vocês que estão assistindo a se interessarem em seguir as redes sociais do Deleite, para vocês saberem um pouco mais. Quem tiver dúvida, procurar as meninas. E aí, para a gente finalizar, eu queria saber de vocês. O que é que vocês acharam de participar do nosso projeto? Esse projeto que vem trazendo muita informação, vai trazer ainda muita informação para a comunidade. O que é que vocês acharam? Foi maravilhoso, né? A gente poder compartilhar um pouquinho do nosso projeto com vocês, né? Com todos vocês. E explanar um pouquinho, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais o Deleite, entrar lá nas nossas redes sociais, que a gente sempre tá postando nossas intervenções. E é muito bom ter essa conversa, né? Sim, foi maravilhoso. Muito obrigada, meninos, pelo convite, né? Prazer foi nosso. Uma maneira também da gente falar acerca desse projeto que está sendo muito trabalhado, né? A gente, graças a Deus, está tendo muitas ações educativas e sempre nesse sentido de dar orientações, de extrapolar os muros da extensão, né? Como vocês bem colocam. Então, foi maravilhoso esse momento com vocês. Então, muito obrigada, viu, meninas, por participarem. Quer dar mais uma fala, Cristiane? Sim, eu gostaria também de agradecer o espaço, né, para que o Deleite possa vir a apresentar as suas ações, e também deixar aqui registrado algumas atividades que a gente faz, né, que a gente já produziu e que a gente está em produção. Então, a gente tem temas relacionados à pega correta, como a Ana Carolina já falou, o melhor posicionamento da mãe para amamentar, todo o processo e técnica de amamentação, que a amamentação, para ela ser efetiva, existe técnica correta para se amamentar. Não se amamenta de qualquer jeito nem de qualquer forma, né? Como a gente já disse no início, a criança ela precisa ser ensinada a mamar. E a mãe precisa ter conhecimento para, naquele momento, ter autonomia para conduzir o processo dela de amamentação, né? Então, a gente tem temas relacionados a essa técnica, temas relacionados a como manejar as intercorrências mamárias, temas relacionados às questões psicológicas que a mulher vivencia no seu processo de puerpério, né? Espera-se, né, que já é algo esperado que a mulher vivencie a tristeza puerperal, então ela precisa saber disso ainda na fase gestacional, né, que ela pode vivenciar essa alteração psicológica e ela já saber como manejar e como conduzir, não é? E para o semestre 2025.2, a gente já vem trabalhando outras temáticas, como a prevenção e o manejo do engasgo, né, com o leite materno, que a gente vê que é muito frequente, né, esse tipo de acidente, assim como
como utilizar, né, bem as tecnologias para a amamentação, que a gente sabe aí que tem um mundo de coisas que é ofertado à mulher, como bombinha de extração, bico intermediário, chupeta, bubu, né? Uma série de coisas que são ofertadas e a gente trabalhar isso, até que ponto eu posso usar esse tipo de tecnologia, né? E também um momento bem prático de ensinar a ordenha manual, porque como as meninas aqui já falaram, quando a gente maneja bem a mama, né, que faz as massagens circulares e ordenha esse leite, a gente consegue diminuir, né, grande parte dos problemas que vêm a partir de uma mama engurgitada, uma mama endurecida, uma mama inflamada. Né? Então, muito obrigada por esse espaço, né, que para a gente foi um prazer estar aqui e colaborar também com o projeto de extensão de vocês, que é um projeto lindo, né, que traz muitas informações e conhecimentos para a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Obrigada a vocês. Então é isso, gente. O CaiCoCast está chegando ao fim. Agradeço a Raíssa, agradeço a Carol e a professora Cristiane por esse bate-papo tão inspirador. E aí, convido a vocês que estão nos assistindo a compartilhar, a seguir nossas redes sociais e fortalecer com a gente esse projeto. E esse foi mais um episódio do CaiCoCast, uma produção da UERN com a Sol, conectando cuidados e protegendo vidas. Curte, compartilha, comenta e vem com a gente transformar a enfermagem. Até a próxima!